Você que neste momento está sintonizado no programa Avivamento Já, você que também me assiste pelo nosso canal do YouTube. A palavra que eu quero compartilhar com você nesta hora tem a ver com o coração. Na verdade, eu quero falar sobre o coração, que Deus está disposto a honrar a paixão do coração, aquilo que está acontecendo com o nosso coração. Quando Deus ele planeja restaurar o homem, trazer o homem de volta para o caminho perdido, Deus então foca o coração. E é disso que eu quero falar com você. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26 em diante, nós temos o próprio Deus falando assim: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. E tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porém, meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas palavras e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Deus sabe que os mandamentos que Ele nos propõe, os critérios que Ele coloca na nossa vida, as regras, seus mandamentos, suas leis, são para o nosso próprio bem. São para nos proteger do pior, nos proteger daquilo que possa vir contra nós e nos prejudicar. Porque quem trouxe ruína para o homem, quem trouxe desgraça para o homem, quem trouxe a morte para o homem foi o pecado, a desobediência. Quando o homem desobedeceu, ele saiu da presença de Deus e entrou as maldições. E a única maneira do homem ser protegido por Deus é obedecer os critérios que ele estabelece, porque o que ele estabelece tem a ver com proteção. Tem a ver com proteção. Então ele diz, olha, se você andar por esse caminho que eu te ensino, você será protegido do mal, protegido do maligno. O maligno não pode nos tocar. Ele não podia tocar Adão, não podia tocar Eva, mas ele busca uma oportunidade, ele busca brechas. Então ele fez Eva e Adão pecarem, para que então ele tivesse espaço para entrar e desgraçar a vida do ser humano. E ainda hoje é assim. O apóstolo Pedro vai nos dizer, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, ele diz: Sejam sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém para tragar. Então, o apóstolo Pedro vai nos motivando a vigiar. No começo da carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 em diante, ele vai falar de santidade. O próprio Deus, ele vai ratificar uma palavra que o próprio Deus havia falado para o povo, dizendo: Sejam santos, porque eu sou santo. E assim como o Senhor que vos chamou é santo, seja também santo vocês em todo o vosso procedimento. Então o apóstolo Pedro nos conclama a viver num caminho de santidade. Para quê? Para nos proteger do pior. Porque a brecha, a força que o inimigo encontra para nos atacar está no pecado, nas nossas manchas, nas nossas desobediências. Mas Deus sabe que nós não conseguimos andar no seu caminho, trilhar o caminho dele, se nós não tivermos com o nosso coração envolvido nisso. Se o nosso coração não estiver totalmente voltado para isso, porque nós temos uma facilidade muito grande de oscilar, de sermos inconstantes. Geralmente, principalmente na natureza masculina, nós focamos, nós nos permanecemos firmes naquilo em que o nosso coração está inclinado, não é? Então, vamos lá. Quando Jesus vai dar um testemunho do coração do homem, ele não fala boas coisas. Ele não diz que o coração do homem é cheio de coisas boas. Ele vai dizer no capítulo 7, versículo 20 de Marcos, ele vai dizer que do coração do homem procede os maus pensamentos, os adultérios, a inveja, o homicídio, a loucura, a prostituição, a lascívia, o engano, a mentira.
Muitas coisas procedem de dentro do coração do homem e é isso que contamina o homem. Por isso que quando Deus promete restaurar o homem, quando Deus promete restaurar, restabelecer a vida do homem com ele, ele foca o coração. E ele diz, eu vos darei um novo coração. E eu quero então já ir me dirigindo a você nessa palavra dizendo, Deus quer te dar um novo coração. Deus quer te propor um coração novo. Deus quer colocar dentro de você um espírito novo, um coração novo, porque ele sabe que somente assim você vai ter condições de ser fiel a ele. Então vamos falar sobre isso, vamos falar do coração. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que Deus, ele não abençoa estratégias em si mesmo, ele abençoa paixão. Tem muita gente que tenta fazer alguma coisa, mas ele não põe a sua paixão nisso, ele não põe seu coração nisso. Por isso que ele termina desistindo no meio do caminho e não tendo muito sucesso. Qual o problema da ira, da raiva? Por que Deus quer tratar o nosso coração e a própria palavra de Deus vai nos orientar a não permanecer com o sentimento da ira? Existem dois sentimentos que capturam o extremo do nosso coração. Um é o amor, a paixão. O outro é a raiva, o ódio. Esses dois sentimentos, eles não podem se aproximarem. Eles vivem um na ponta e o outro na outra ponta. Ou você traz a ira, ou você traz o ódio para o centro. Não dá para trazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva o problema da ira, perdoe, tire esse negócio, esse trem do coração. Porque a palavra de Deus sabe, o Senhor sabe, que se a gente permanecer nutrindo o sentimento de raiva, de ódio, aquilo vai nos dar força, vai nos impulsionar a fazer algo, a tomar atitude, a tentar fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque geralmente você vai caminhar para aquilo que o teu coração está nutrindo o sentimento, nutrindo, intensidade. Então, a pessoa que fica alimentando um sentimento de raiva e de ódio, se ele não resolver esse problema, tirando, perdoando, aquilo, mais cedo ou mais tarde, vai levar essa pessoa a fazer uma besteira. Da mesma forma, também a paixão é o amor. Quando você está realmente tomado por amor, por um sentimento intenso de amor, não é? De misericórdia, de paixão por algo, você será impulsionado. Por isso que a gente fala que o amor é a força motora das ações de Deus. Ele nos amou e agiu por nós. Então, Deus quer nos dar um coração novo. Deus quer tirar o coração de pedra. O que é um coração de pedra? Um coração petrificado, um coração duro, um coração insensível. Um coração onde Deus quer penetrar com uma mensagem nova, uma mensagem de esperança, uma mensagem diferente, e Deus não consegue porque está blindado aquele coração. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele vai mandar um recado para as igrejas da Ásia, ele manda para o anjo da igreja dizendo, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Quando Deus manda uma palavra, quando Deus fala, ele fala pelo Espírito Santo. E nosso papel é estar com o nosso coração sensível para receber. Porque se a gente endurecer o coração, a palavra vem, mas ela não penetra, ela não vai surtir o efeito que ela deveria surtir, causar dentro de nós. Por isso Deus diz, não endureçais o vosso coração. E quando Deus ele planeja nos dar um novo coração, a sua intenção é colocar dentro de nós um coração sensível para o amor, para receber o amor dele. Por isso que você vai ver a Bíblia falar tanto de amor. Parece que alguém está querendo nos convencer de que Deus nos ama e que vale a pena viver esse amor.
Então você vai ver em vários lugares o apóstolo Paulo falando, o apóstolo João falando e tantos outros falando, ó, Deus nos ama, Ele prova seu amor para conosco, porque seu Filho morreu por nós, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, Deus é amor. Enfim, você vai perceber o quanto a Bíblia está tentando nos convencer do amor de Deus. Então, quando o Senhor nos promete um coração novo, aí sua intenção real é nos dar um coração sensível e que entenda a linguagem do amor, porque é o que vai resolver os nossos problemas. Primeiro, vai nos fazer agir na sociedade, agir com outras pessoas como Deus agiria, porque a essência de Deus é amor, e esse amor vai nos levar a pôr em prática o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus. Quando o Senhor diz que o primeiro grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A primeira coisa é o coração, toda a alma, todo o pensamento. Por que o Senhor nos conclama a amá-lo de todo o nosso coração? Está falando de paixão, está falando da gente ser intenso nesse amor. Quando a igreja de Éfeso recebe um recado, o anjo da igreja de Éfeso, o Senhor vai dizer assim, olha, vocês são dedicados, vocês fazem tudo bonitinho, vocês até estão zelando pelo meu nome, coloca à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e vocês fazem tudo religiosamente lindo, bonito, perfeito. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então, Deus recebe nosso serviço? Recebe. O nosso serviço sempre será bem-vindo na casa do Senhor, na obra de Deus, no reino de Deus. Nosso serviço ele sempre terá seu valor, mas diante de Deus, diante da face de Deus, para alegrar o coração de Deus, para Deus se sentir satisfeito com o nosso serviço, é somente aquele serviço que apresentamos para Ele de todo o nosso coração. Então ele está dizendo para a igreja o quê? Vocês estão fazendo tudo bonitinho, isso serve para o ambiente físico, para o ambiente de vocês, para gerar um trabalho confortável, um trabalho de valor, um trabalho de um bom resultado. Mas para chegar até mim, vocês precisam fazer com amor, com paixão, com intensidade. Então, o Senhor vai nos conclamar a viver este amor. E este amor, ele é sentido em nosso coração. E Deus nos promete derramar esse amor através do Espírito Santo. Eu vou ler aqui um texto que está em Romanos capítulo 5. É um texto forte, mas é o Senhor nos ensinando que o propósito maior dele conosco é nos fazer a viver o amor. E o amor, ele tem um ambiente, o amor ele tem um endereço. E o endereço do amor é o coração. Então a gente vê aqui, por exemplo, Romanos capítulo 5, do versículo 1 em diante, diz assim: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Preste atenção, versículo 5 novamente. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração pelo Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo é o agente que traz esse amor de Deus sobre nós. E esse amor tem um endereço. E o endereço desse amor, diz o apóstolo Paulo, que é o nosso coração. Então, eu quero motivar você a colocar o teu coração naquilo que você está fazendo. É claro que você não pode pegar essa palavra, você não deve pegar essa palavra e pender para o mal. Então, se eu estou fazendo algo, eu devo colocar meu coração porque eu vou ter resultado? Mas é claro que sim. Tudo que você coloca o seu coração, você vai ter um resultado forte, ou para o bem ou para o mal.
Mas eu estou aqui para motivar você a tirar do seu coração qualquer sentimento negativo, tirar do seu coração qualquer sentimento que você sabe que, se continuar nutrindo, vai te levar a fazer algo errado, algo que vai causar prejuízo na sua vida, na sua família, nos seus semelhantes. Agora, quero motivar você a colocar o teu coração naquilo que você sabe que agrada a Deus. Começando aqui pelo casamento. Muita gente diz, eu vou abrir mão do meu casamento, eu vou pedir o divórcio, eu vou me separar do meu cônjuge, da esposa, do esposo, porque eu não amo mais, não existe mais amor, passamos por muitas situações e o amor acabou. O amor acabou quando você decide desistir. Quando você começa, e claro, não vou aqui ignorar as lutas que você passa, as dificuldades, as marcas, enfim, as decepções. Mas quando nós decidimos continuar lutando, estamos dando ao nosso coração a oportunidade de sentir amor. Quando alguém diz eu não amo mais, principalmente acontece com os maridos. As mulheres acontece quando elas são muito traídas, muito judiadas, muito maltratadas, humilhadas, e aquilo bateu tanto que elas chegam a um ponto que, enfim, não conseguem nem perdoar mais. Isso tem a ver com a alma ferida. Uma vez a alma curada, você tem condições de voltar a trabalhar o sentimento e restaurar o amor. Quando o homem diz, eu não amo mais, porque de repente ele está olhando para outra mulher, de repente ele está com o coração atraído para um outro sentimento, para uma outra possibilidade, e ele diz, eu não amo mais, eu não tenho mais vontade de estar com minha mulher, acabou a paixão. Em parte é verdade, porque amor tem a ver também com sentimento, mas o amor é muito mais do que um sentimento. Amor é uma decisão. Quando você decide amar e continuar amando, logo a tua alma, logo a tua mente e os teus sentidos passam a se adaptar com essa decisão e abre-se uma janela das possibilidades do sentimento. Então, quando você decide, eu não tenho mais sentido paixão pela minha esposa, não tenho mais conseguido sentir a mesma coisa que eu sentia antes, mas eu decido que vou dar ao meu coração uma oportunidade. Aí, o que você vai fazer? Você vai parar de olhar para outras mulheres, vai parar de olhar para outras possibilidades, vai parar de continuar pensando na possibilidade de se separar e vai focar os seus olhos na sua esposa, e vai focar os seus olhos naquilo que ela representa para você desde quando você conheceu. Daqui a pouco você percebe que começa a nascer uma babujinha, o que a gente fala lá no interior. Quando aquele matinho verde, nas primeiras chuvas, começam a nascer na terra que estava seca e agora molhada, a gente dá o nome de babuja, tá nascendo uma babujinha, a terrinha tá ficando verdinha, os animais começam a se alegrar. Quando você começa a trabalhar o seu coração nisso, você percebe um sentimento novo, a coisa começa a ficar verdinha, começa a trazer uma esperança. Eu quero motivar você a crer nisso, a não abrir mão do teu casamento, a não abrir mão dos teus sonhos, não abrir mão da tua esposa, não abrir mão do teu cônjuge. De repente é você, mulher, que está aí soltando o teu casamento. De repente o marido se arrependeu de tanta coisa errada que ele fez, está querendo reconstruir, você está aí com o coração endurecido. Vamos amolecer esse trem aí, porque a decisão mais acertada é lutar pelo casamento, restaurar esse amor. Agora, pastor, tá difícil. Eu sei que não é fácil, nem sempre é difícil. Muito mais difícil fica quando você fica dividindo o seu coração com outros sentimentos e ficar pensando na possibilidade de se separar, ficar nutrindo essa ideia de abrir mão do seu casamento, é dificultar o seu coração a voltar a sentir o que deveria sentir. Começa a fechar os teus ouvidos, os teus olhos para qualquer outro tipo de possibilidade e volte a olhar para o seu casamento. Volte a olhar para o seu cônjuge. Volte a olhar para quem de repente um dia te amou e para quem você um dia amou. E você vai perceber que Deus vai restaurar isso. Então, quando Deus nos promete dar um novo coração, é porque Ele quer que o nosso coração seja voltado para Ele. Se você der uma olhada no texto que eu comecei lendo aqui em Ezequiel, capítulo 36, do 26 em diante, o 25, Deus vai dizer assim, eu vou borrifar água pura, uma brisa na vida de vocês, e vou limpar vocês dos vossos ídolos.
Aí depois Deus diz, eu vou dar um coração novo para vocês. Esse coração novo está muito ligado a um sentimento novo. Esse coração novo é a substituição de um coração velho. E o coração de velho que Deus está se referindo é um coração idólatra. Ou seja, um coração que deixou entrar outros deuses. E Deus falou assim, olha, vocês hoje são idólatras. Vocês têm adorado outros deuses, colocaram outros deuses no meu lugar no coração de vocês. Vai ser difícil, vai ser muito difícil competir com esses ídolos que vocês têm cultivado no coração de vocês e vocês começarem a me adorar somente a mim. A única maneira é tirar o coração de pedra, tirar o coração velho, o coração idólatra, o coração dividido com outros sentimentos e colocar um coração novo. E é nisso que eu quero focar nessa palavra. Um coração novo. Para você ter força para restaurar o seu casamento, para você ter força a voltar a trabalhar, para você ter força a voltar a sonhar, você precisa de um coração novo. E o que significa um coração novo? Um coração que chegou aquele momento em que deu um basta no passado. Um coração que se limpou do passado, que abriu mão do passado, que soltou o passado de uma tal maneira que você decidiu não mais viver pelo passado. Tem muita gente que não prospera hoje, tem muita gente que não dá certo na sua vida, não flui, não vai para frente, porque está presa a um sentimento do passado. Muitos ficam atribuindo ao que aconteceu no passado o seu insucesso. Hoje eu sou assim porque aconteceu aquilo. Ou não consigo fluir nessa área porque fulano fez isso. E aí segura um coração petrificado, um coração que não perdoa, um coração cheio de amargura, cheio de mágoas, de raiva, de ressentimentos. Aí você vai viver travado para o resto da vida. Coração novo significa você tirar os ídolos do coração, tirar o passado do coração. Por isso que a Bíblia diz que a vida com Deus é uma vida nova. Segundo Coríntios 5,17, o Senhor vai dizer na sua palavra, assim que esse alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É renovar. Não dá para você servir a Deus direito, não dá para você andar no caminho de Cristo direito, não dá para você conseguir realmente servir a Cristo da maneira como tem que ser, com o seu coração voltado para o passado, voltado lá para o mundo. Se você observar bem, vai perceber que no Velho Testamento, na história do povo hebreu, do povo que foi tirado do Egito para uma nova terra, a terra prometida, houve uma parte do povo, por que não dizer a maior parte do povo, que não pôde entrar na terra prometida. E qual foi o real motivo do povo não entrar na terra prometida? Coração preso ao passado. O povo murmurava demais, reclamava, estava sempre voltando-se para o passado. Toda oportunidade que o povo tinha para reclamar, eles mencionavam o Egito. E eles falavam na cara dura para Moisés. Melhor teria se a gente tivesse ficado no Egito. Melhor seria se a gente morresse no Egito. E eles chegaram ao ponto de dizer, olha, o pepino, o alho, a abóbora e todo tipo de comida que a gente tinha no Egito era melhor do que esse pão que Deus está nos dando aqui no deserto, do que essa carne. Então um povo ingrato, um povo que reclamava, um povo com um coração preso ao passado. A Bíblia diz que todo esse povo que murmurou, que reclamou, não entrou na terra prometida. Assim como também você não tem condições de viver um bom casamento preso ao passado. Nem você, mulher, tem condições de viver um bom relacionamento com seu marido apontando o dedo o tempo todo para o que ele fez. Decida perdoar. Troca o seu coração velho, marcado pelo passado, judiado pelo passado, por um coração novo. Pastor, como é que faz isso? Aí entra Deus. Entra Deus porque a Bíblia está dizendo aqui que é Ele que nos promete um coração novo. Pastor, eu sou até evangélica, estou na igreja, passei por tudo isso sendo crente, estou sofrendo. E aí, pastor, e agora? Cadê o coração novo? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tanto a pessoa que ainda não se converteu, não nasceu de novo, precisa de um coração novo para conseguir servir a Deus,
como aquelas que já têm o coração novo, já nasceram de novo, já servem a Deus, uma vez o coração ferido, precisa renovar o coração. E quando Deus vai lá e passa a bucha, passa a mão e limpa o coração daquela mágoa, daquele ressentimento, você sente que recebeu um coração novo. Não existe essa de, por exemplo, uma vez salvo, salvo para sempre, uma vez curado, curado para sempre. Todos os dias precisamos de uma renovação. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia eu preciso de uma experiência com Deus. Todo dia eu preciso de uma experiência de cura, de perdão, não é? De libertação. Todo dia eu preciso de algo novo da parte do Senhor. Tem situações que acontecem comigo que eu preciso dizer: Deus, renova meu coração. Tira essa coisa, se for necessário, arranca esse coração e põe outro. Eu preciso de algo novo. Porque nós somos seres humanos, sujeitos a ser feridos, a sentir iras e mágoas, e se nós não limparmos o nosso coração, se nós não dermos manutenção no nosso coração pelo poder de Deus, a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir. Então não importa se você já é crente, se não é evangélico, se não é, se não nasceu de novo, se já nasceu. Se você percebe que o teu coração não está condizente com o que Deus quer, com o que Deus conclama na palavra, peça para Ele um coração novo. Pastor, mas eu já pedi, e aí, o que é que eu faço que eu não estou sentindo nada? Tem que tomar café aqui que é para ajudar aqui nessa palavra. Existe aquela oração que a gente faz, tipo assim: ó Deus, o Senhor sabe que eu estou precisando, me ajude. E existe o tipo de oração agonizante, aquela oração insistente. A Bíblia fala sobre a gente insistir, a gente fazer deprecações, orações, ações de graça, insistir de novo. De maneira que Jesus fala uma parábola no capítulo 18 de Lucas, dizendo sobre o dever de orarmos sempre e nunca desfalecermos. E vai dizer que a viúva batia na porta do juiz iníquo todos os dias pedindo: faça justiça contra os meus adversários. E Jesus disse que aquele juiz, mesmo não respeitando aos homens, não temendo a Deus, fez justiça por ela, para que ela não continuasse importunando. Jesus diz: ouviu o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Que fé é essa? A fé de insistir, a fé de perseverar, de continuar pedindo até sentir que Deus respondeu. Deus quer renovar o teu coração. Ele quer te dar um coração novo. Não importa se você já é crente ou não ainda. Ele quer te dar um coração novo. Mas é necessário que você peça. É necessário que você diga para ele: eu não aguento mais viver com esse coração. O que geralmente a gente diz é assim: eu não aguento mais viver com fulano. Eu não aguento mais viver com Beltrano. Eu não aguento mais viver com essa situação acontecendo na minha vida. A gente deveria mudar o tipo de oração. Em muitos casos, o mais nobre seria: eu não aguento viver com o meu coração, com o sentimento com que vivo diante dessa situação. E antes de pedir para Deus mudar a situação externa, pedir para Deus mudar a situação interna, no nosso coração. Porque tem situações que, quando temos o nosso coração renovado, nós ganhamos força para continuar lutando. E às vezes, não é? Tem muita coisa que cresce muito, que fica insuportável, pelas marcas que já existem dentro de nós. Que quando Deus dá aquela renovada, aquela limpada, ao invés de aborrecermos, ao invés de vivermos estressados, sem paciência com algumas pessoas, a gente chega, até pede perdão pelo tratamento que deu e tipo assim, eu tô pronto para continuar aguentando isso e lidando com isso o tempo que for necessário. Por quê? Porque você renovou o seu coração. Tem muita situação que Deus não quer mudar o externo, Ele quer mudar o interno. Porque o externo talvez já está resolvido. O problema, às vezes, é interno, não é? Então, existem casos, por exemplo, eu uso muito exemplo de casamento. Porque, para mim, não existe o retrato, um retrato de uma convivência, de um relacionamento que mais pareça com o que Deus quer viver conosco do que o casamento. O relacionamento entre marido e mulher, num casamento, entre aliança, fidelidade, cuidado, amor, cumplicidade, não é? É
é o que mais parece com aquilo que Deus nos propõe viver conosco. Deus quer viver um relacionamento de aliança, de cuidado, onde Ele cuida de nós, mas que Ele também espera uma correspondência de amor, de obediência, enfim. Por isso que eu uso muito a situação do casamento. E tem muitas situações no casamento que o marido até errou muito. E eu uso também muitos casos do marido, que geralmente acontece mais. Entre 100 situações, tem um que a mulher traiu muito e o marido tem que perdoar, e 99 são casos onde o marido traiu muito e a mulher tem que perdoar. Então, existem muitas situações em que o marido errou muito, sim, mas ele chegou um momento em que reconheceu os seus erros, se arrependeu, mudou mesmo de verdade. Eu já vi muitos casos assim, onde foi provado que o cara mudou, o cara realmente está tentando restaurar o casamento, o cara já teve várias oportunidades, não traiu mais, mudou, se converteu, mas a mulher blinda o coração. A mulher tranca o coração de uma tal maneira que ela decide não perdoar. E eu já vi casos que mulheres chegam ao ponto de dizer, olha, eu sei que ele mudou, eu vi que ele mudou, eu sei que ele está tentando e restaurar o casamento, mas eu não aguento mais. Então, o problema está onde agora? Quando chega esse ponto, aonde está o problema? No externo ou no interno? No exterior ou no interior? O problema está no marido ou no coração dela? Tudo que muitas outras mulheres queriam era o marido mudado. O marido que chegasse, mulher, eu me arrependo de tudo que eu fiz, me perdoe, eu estou decidido pro resto da minha vida cuidar de você, honrar você, ser fiel a você e restaurar meu casamento. Existem milhares de mulheres que estão pedindo a Deus, se chegasse o momento em que meu marido dissesse isso para mim. Existem outras que o marido estão assim, quase que ajoelhando diante dela, pedindo uma oportunidade para recuperar o casamento, para mostrar que ele mudou, e elas trancam o coração. Nesse caso, o marido errou, mas nesse caso, o problema agora está com ela. Está no interior dela. Ela precisa se dar uma chance de mudar a vida dela. Aí ela abre mão do casamento, entra em outro, mas entra com o coração ferido. Vai ter problema lá na frente também. Então, Deus quer mudar o nosso coração. Ele quer paixão. Quer viver um casamento feliz? Coloca teu coração nesse casamento. Na tua esposa, na tua casa, no teu lar. Coloca tua paixão nisso. Que a tua vida, que as tuas rendas, que tuas conquistas sempre venham a funilar, convergir para o bem do casamento. Toda a conquista, todos os sonhos, coloca tua família dentro. Coloca tua esposa dentro. Coloca teus filhos dentro disso. E aí o teu coração estará nisso. Isso aí vai estar tão blindado, esse casamento vai estar tão protegido, igual filhotes de leoa parida. Se você quer viver um bom casamento, coloque teu coração, não divida teu coração com outras coisas. Se você quer ir bem num trabalho, começar um negócio, você precisa colocar teu coração nisso. Você ama o que você está fazendo? Porque Deus não honra estratégia. Deus honra coração. Se Deus perceber paixão, sentimento, dedicação na tua alma, no teu coração, naquilo, Ele poderá te honrar. Se aquilo tem respaldo na vontade dEle, na palavra dEle, Ele vai te honrar. Agora, você está fazendo algo aqui, mas teu coração está em outra coisa. Você não vai conseguir fluir, isso vai adoecer você. Adoração para Deus, por exemplo. Deus, Ele quer que a gente faça as coisas para Ele com excelência? É claro que sim. É claro que sim. Deus é glorificado quando nós fazemos alguma coisa com excelência para Ele. Por exemplo, nós temos o cuidado de fazer uma programação com a qualidade. Você que está me ouvindo aí, provavelmente você está vendo uma certa qualidade no áudio, na nossa voz. Porque se depois dessa gravação aqui eu perceber que a voz não tá boa, eu nem vou jogar, porque eu sei que você não vai ouvir e nem tem que ouvir mesmo. A imagem, embora a cara não é lá essas coisas, mas a imagem tem uma certa qualidade. Porque você vê e ao invés de ficar observando os erros,
a voz sem qualidade, a imagem sem qualidade, você não tem que se preocupar com isso, presta atenção mais na palavra, daqui a pouco você diz, louvado seja Deus, porque eu fui abençoado com a palavra. Se daqui a pouco, uma chiadeira, uma voz desengonçada aqui, um áudio totalmente ruim, a imagem ruim, você vai olhar e você não vai conseguir se concentrar na palavra, Deus não vai ser glorificado e você ainda vai ficar com aquele coração. Puxa, esse cara faz as coisas de qualquer jeito para Deus, né? Então, claro que Deus é glorificado, que Deus recebe quando a gente faz as coisas com um pouco mais de qualidade e devemos dar o nosso melhor para Deus. Agora, mais do que aquilo que você faz para Deus, o Senhor está interessado no seu coração. Em Isaías capítulo 13, o profeta fala algo que Jesus menciona isso no capítulo 15 de Mateus. Jesus diz, bem falou o profeta Isaías a respeito de vocês, referindo-se aos fariseus. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a adoração que eles oferecem a mim não passa de regras que aprenderam dos homens. Jesus fala, eu não recebo esse tipo de adoração. Eu não recebo. Então, por que Deus não recebe o louvor dos lábios se o coração não está se dedicando a isso? Porque Deus está focado no coração. Deus é o Deus da verdade. Quando eu falo algo dos lábios para fora e eu não tenho coerência com o sentimento do coração, eu estou sendo hipócrita. Hipócrita. Por isso que Jesus diz, eu sou a verdade. O que Jesus falava, ele falava do coração. O que Jesus fazia, ele fazia com o coração. E ele disse que a mentira vem do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, quando você fala algo com os lábios e o seu coração não está naquilo que você está falando, é uma mentira. O Senhor não recebe. Você não tem forças para fazer uma oração de fé se você percebe que é dos lábios para fora, são dos lábios para fora. Você não tem força para continuar avançando numa caminhada com Deus se o teu coração não está nisso. Uma hora você vai cansar-se de camuflar, de mentir e vai desistir. Então tem muita gente, por exemplo, que começou a caminhar no caminho da fé e desistiram no caminho. Algumas eu sei que desistiram porque a luta foi grande, o inimigo atacou de tal maneira, pegou elas desprevenidas e elas terminaram vacilando e caindo. Outras vacilaram, não foi nem luta do inimigo. Quando o diabo percebe que o coração da pessoa não está naquilo, ele nem precisa tentar muito. Ela mesma daqui a pouco vai desistir, vai repensar, vai ficar com dúvidas e não vai conseguir continuar no caminho, porque o coração é petrificado, o coração é duplo, o coração é idólatra, o coração é cheio de coisas, palavra não vai criar raízes. Então, você que está me assistindo no YouTube e você que está me ouvindo no programa Avivamento Já, quer ser feliz? Quer ser feliz, quer ter respaldo de Deus, quer a bênção de Deus naquilo que você está fazendo? Coloque o teu coração nisso. Ah, eu estou estudando, mas eu odeio estudar. Então você nem vai fazer direito, não vai aprender direito, não vai ter alegria nessa fase da sua vida. Coloque teu coração. Não pare de estudar, coloque teu coração nisso aí. Se convença, peça para Deus, Senhor, me convença, me revele a importância de eu estudar. E aí você vai começar a ter prazer em estudar. Por incrível que pareça, vai ter prazer. E coloque o teu coração nessas coisas. Vou entrar aqui na área, eu sei que tem muitos pastores me ouvindo agora e me assistindo. E essa é uma área em que nós entendemos, porque vivemos isso. Você quer ter uma igreja abençoada, quer ter uma igreja feliz, uma igreja com respaldo de Deus, uma igreja cujo povo esteja satisfeito, o povo esteja sendo alimentado, o povo esteja sentindo Deus. Porque esse é o sonho de todo pastor. O sonho
da igreja confirmar, do povo testemunhar que está sentindo Deus. Porque se o nosso ministério não leva Deus para dentro da igreja, se o nosso ministério não leva, se o nosso ministério, eu digo, o nosso serviço pastoral não leva o povo a sentir Deus, nós não estamos fazendo nada. Não estamos fazendo nada. Porque nós não estamos aqui como pastores para formar discípulos para nós. Estamos aqui como pastores para formar discípulos para Jesus. Se o nosso trabalho pastoral não está levando pessoas a serem discípulos de Jesus, terem comunhão com Jesus, as pessoas a ter experiência com o sumo pastor que é Jesus, estamos fazendo nada. Porque nós não podemos salvar as pessoas. Precisamos facilitar o caminho delas com Cristo, que é o que pode salvar a vida delas. Então eu vejo muita gente manipulando pessoas, né, coagindo e exercendo controle na vida das pessoas, fazendo algumas pessoas sentirem que não dá para viver sem aquela liderança. Isso é perigoso. É perigoso. Nós, como pastores, não temos o direito de nos assenhorear das pessoas. Não temos o direito de exercer controle e governo na vida das pessoas. Estamos aqui para facilitar pessoas a caminhar com Jesus. A Bíblia diz que o único que deu a vida pelas ovelhas foi Jesus. E nós, como pastores, estamos aqui para facilitar esse caminho, levar as pessoas a Cristo. Mas Ele é o sumo pastor. Ele falou, eu sou o pastor. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Eu não estou aqui para levar pessoas a seguir o pastor Zezinho. Estou aqui para levar pessoas a seguirem a Jesus. Porque eu mesmo estou nessa luta para seguir a Jesus. Se eu não conseguir seguir Jesus, eu estou morto, eu estou frito. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o que ele está dizendo? Ei, eu estou caminhando para Cristo, obedecendo a Cristo, sendo discípulo de Cristo, siga meu exemplo, sejam discípulos do Senhor Jesus. Imitai a fé dos tais e não viver a fé dos tais. Então, se eu quero que Deus abençoe o meu ministério, se eu quero que Deus esteja entrando dentro da minha igreja, pastor, e é possível que Deus não entre na igreja. Eu acho engraçado que um pastor me falou uma vez, ele disse, pastor Zezinho, eu preguei numa igreja ontem, e enquanto eu estava sentado no altar da igreja, a sensação que eu tive é que Deus chegou na porta da igreja, olhou assim e disse, aqui não dá para eu entrar não, e foi embora. Eu não senti nada de Deus. E, infelizmente eu preciso dizer isso aqui. Tem lugares, ambientes, que as pessoas estão ali por causa de Deus e Deus não pode entrar lá. Pastor, isso é heresia. Cadê o respaldo bíblico? É simples. Para a igreja última da Laodiceia, Jesus diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, para o anjo da igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele será ele comigo. O que Jesus quis dizer? Estou do lado de fora. Me convidem para entrar. E ele não falou isso para o mundo lá fora, ele falou para a igreja, falou para o anjo da igreja, que estava vivendo uma condição de morno, não era frio nem quente, estava ludibriado com as riquezas do mundo. E aí Jesus falou, ó, você não sabe, você diz que está rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada e não sabe que é pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro purificado no fogo, colírio para os olhos para ver e veste para cobrir tua nudez e de maneira que não se mostre tua vergonhosa nudez. Então, se eu quero que Jesus entre na minha igreja, se eu quero que Jesus faça parte do meu ministério, eu preciso colocar meu coração nele. Eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso estar com ele. Porque, infelizmente, tem muita gente que está ensinando as pessoas a ir para um lugar que elas não estão indo. Alguém chegou e disse, pastor, como é que pode? O que fazer para ter isso que você está tendo? Você está levando o povo às vigílias, o povo está sentindo Deus, o povo está experimentando o batismo com o Espírito Santo. Me diga aí o que fazer. Foi simples a resposta que eu dei para ele. Eu disse, irmão, um pastor, eu disse, não tente levar o povo a um lugar que você nunca foi ou não está indo. O que mais acontece, infelizmente, é isso. Líderes que estão tentando levar o povo a uma experiência que eles não estão tendo. Líderes que falam de oração, mas eles não oram. Líderes que falam do Espírito Santo, mas eles não creem no Espírito Santo, eles não buscam o Espírito Santo. Líderes que falam de tantas outras coisas na Bíblia, mas eles mesmos não acreditam, não estão vivendo. Então, o coração não está ali, esqueça, não terá a honra de Deus. Então essa palavra é para abençoar você que está me ouvindo agora.
Tanto você que é líder, quanto você que não é líder, mas é um cristão, e você que ainda não é crente. Saiba que você nunca terá a tua salvação, o teu nome escrito no livro da vida, se você não se arrepender dos seus pecados e não se entregar totalmente a Cristo de coração. Decidir abrir mão do mundo e entregar a tua vida totalmente a Cristo. Se você não fizer isso, você nunca terá teu nome escrito no livro da vida. E eu quero motivar você que me escuta neste momento, você que me assiste neste momento, a colocar teu coração em Deus, a colocar o teu coração no Senhor. Se Deus tiver que te honrar, Ele vai te honrar por aquilo que está no teu coração e não por aquilo apenas que você fala ou que você faz. Que Deus te abençoe com essa palavra, que essa palavra realmente possa te abençoar, te edificar e de repente algumas pessoas que estão me assistindo e me ouvindo agora já estão pensando em que área de suas vidas vão ter que decidir algumas coisas, repensar algumas coisas. Porque se você está fazendo algumas coisas só por técnica, só porque aprendeu a fazer, mas não está colocando o teu coração nisso, esqueça que você não tem a bênção de Deus. Ou você para com isso, ou você traz o teu coração para o que você está fazendo. E aí Deus vai te abençoar. Porque Deus não honra estratégia, Deus não honra trabalho em si, Deus honra coração. Que Deus te abençoe fortemente com essa palavra e que ela possa te ajudar a melhorar a tua vida com o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Igreja Avivamento Cristão, transformando vida.